Antes das grandes cidades, antes dos impérios, antes mesmo daquilo que hoje chamamos de civilização, já existiam sociedades que moldaram profundamente o nosso mundo e a forma como vivemos. Sociedades que detinham poder, glória e majestade. Mas entre todas elas, a primeira grande civilização da história humana que conhecemos é a Mesopotâmia. Localizada entre os rios Tigre e Eufrates, na região do atual Oriente Médio, principalmente onde hoje está o Iraque. Foi ali que a história começou a ser escrita. Oi gente, tudo bem com vocês? Essa é a primeira videoaula do canal e eu estou muito feliz porque falaremos sobre um assunto que eu adoro, que são civilizações antigas, mais especificamente a Mesopotâmia. Mas antes, pega papel, caneta, desliga o som e nós vamos iniciar essa aula. A Mesopotâmia, ela data de 4.000 a 539 a.C. Ela fica localizada no Oriente Médio, mais especificamente no Iraque. O mapa está aparecendo aí para vocês na tela. E a Mesopotâmia ficava entre os rios Tigre e Eufrates, que ajudava para a agricultura local, que era algo essencial. Além da agricultura, os rios têm uma outra função muito importante, que é o nome do lugar. Mesopotâmia não vem do original, como aquele povo se denominava, mas vem do grego, que é essa palavra que eu não vou nem tentar reproduzir, mas que significa Mesopotâmia. Meso vem de meio e Potâmia vem de rios, que é essa tradução literal, meio, rios. Mas, se a gente for traduzir para que fique melhor na nossa língua, significa terra entre rios, justamente por causa dessa localização geográfica. Agora que falamos um pouco sobre a Mesopotâmia, vamos entender sobre a sua história. O primeiro povo a ficar naquela região são os sumérios. Os sumérios foram responsáveis pela criação de cidades-estado independentes, ou seja, cada cidade tinha o seu próprio governador, mas eles ficavam dentro do território da Mesopotâmia. Além de eles serem responsáveis pelo avanço das técnicas de irrigação, que eram muito importantes para a agricultura daquele lugar, e também foram responsáveis pela escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, como está passando aí na tela, foi a primeira escrita que nós temos no mundo e ela foi responsável pelo registro da história daquele povo, dos produtos, dos deuses e até mesmo dos líderes que por ali passaram. Então, os sumérios são importantíssimos para o avanço da história e também para o avanço da escrita em si. Mas aquele povo cai pelos acádios, que foram liderados por Sargão o Grande. Ele foi considerado o primeiro imperador do mundo, mas como ele pega um povo que não falava a mesma língua dele, não compartilhava das mesmas práticas, ele passa por algumas dificuldades, porém ele consegue superá-las e é isso que nós vamos ver. Bom, Sargão Grande, ele não chega impondo uma nova cultura, mas sim colocando a cultura que ele já tinha dos acádios e a cultura dos sumérios, que já era daquele povo. A filha de Sargão Grande era uma sacerdotisa, então o que ela faz? Ela aprende a língua dos sumérios e ela já tem a língua materna dela, que é a língua dos acádios. Ela junta essas duas línguas e cria deuses. E assim ela forma o primeiro panteão de deuses e a primeira mitologia que existe no mundo, onde cada cidade cultua um deus, porém ela cria também um deus universal, que é o Deus Supremo. E se a gente for estudar um pouco mais da história, a gente pode perceber que cada cidade cultua um deus mais do que o outro. Além disso, ela também humaniza os deuses. Como assim? Os deuses até aquele período não podiam sentir ódio, amor, raiva, ira, mas a partir dali ela começa a implementar essas emoções nos deuses, fazendo com que o povo acreditasse que se eles fizessem sacrifícios, rituais e outras coisas para chamar a atenção desses deuses, eles sentiriam amor, sentiriam raiva, se eles descumprissem alguma coisa, e eles atenderiam ou não às suas súplicas. Então, a mitologia toda parte dessa base acádia. Depois daquela série de criações dos povos acádios, a Mesopotâmia vai passar por um período de desuniões, onde outros povos chegam naquele lugar, fazem uma bagunça e uma desordem.
Mas novamente os sumérios vão chegar ali. Eles foram liderados por Ur-Nammu, que foi o criador do primeiro código de leis do mundo, que é o código de Ur-Nammu Warsas. A gente aprende que na verdade foi o código de Hammurabi, porém com as evidências e relatos históricos, o código de Ur-Nammu sim foi o primeiro código a ser criado. Depois da criação do código de Ur-Nammu, aquela civilização cai para os amoritas, que são os babilônios, e eles são os criadores do código de Hammurabi. O último povo que nós vamos falar nesse vídeo são os amoritas. Os amoritas são os babilônios, criadores do código de Hammurabi, que é um dos códigos mais famosos da história. Os amoritas, eles ganham dos assírios e eles ficam naquela região. O Hammurabi, que foi o líder dos babilônios, cria esse código que tem punições para cada classe social e para cada crime que a pessoa cometeu. Então, um determinado crime, a determinada classe da pessoa era dada uma punição. Depois dos babilônios, há uma quebra desse reinado e a partir dali outros povos vão começando a dominar aquela região. Como havia dito, os babilônios caem para os hititas cedem o seu território para os assírios. Os assírios passam por um período de conturbação, outros povos invadindo aquele território, até que ele chegasse novamente à reconquista síria, e ali aquele povo se instala como o primeiro império global, já que eles conseguem conquistar a Turquia, o Egito e também Jerusalém. Então uma grande faixa do Oriente Médio, até que os caldeus, que são a segunda Babilônia, é um reerguimento de um novo povo que se instala como segunda Babilônia, até que Ciro o Grande toma a região. Ciro era persa, o império passa para os gregos, dos gregos aos romanos, até chegar no que hoje conhecemos como Iraque. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham aprendido bastante com o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui nos comentários, ou então acessem o meu e-mail que está na minha descrição. Um ótimo dia para todos, bye bye!